Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Vai ser hoje, no início da tarde, o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro. É agora no processo do terreno do Instituto Lula que investiga se Lula recebeu vantagem indevida da Odebrecht. Então vamos direto para Curitiba ter as informações ao vivo com a Dulcineia Novaes. Dulcineia, estou vendo que já tem segurança reforçada por aí. Como é que está a situação na vizinhança do prédio da Justiça Federal? Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Olha, a previsão era de que o bloqueio fosse feito já a partir das 6h30 da manhã, mas a polícia decidiu esperar porque a situação ainda é tranquila, não tem movimento intenso. Mas quando as ruas aqui no entorno da Justiça Federal forem fechadas, apenas os moradores cadastrados e também pessoas que trabalham na região é que poderão acessar esta área. Ao contrário de maio, no primeiro depoimento, hoje tem expediente normal na Justiça Federal. Então, quem tem audiência marcada tem permissão para entrar nessa área quando ela já estiver bloqueada. Além de Lula, o juiz Sérgio Moro vai ouvir também Branislav Contic, que é ex-assessor de Antônio Palocci. Em maio, foram mobilizados 3.000 agentes no esquema de segurança. Desta vez, bem menor, são 1.500 agentes que vão agir, além aqui do entorno da Justiça Federal, também em pontos da cidade onde estão previstos atos de apoio e contrários ao ex-presidente. Nós preparamos uma reportagem para explicar qual é esse processo, como é esse processo em que Lula vai prestar depoimento hoje. O Ministério Público Federal alega que o terreno em São Paulo, onde seria construída a sede do Instituto Lula, e também um apartamento vizinho ao de Lula, em São Bernardo do Campo, são vantagens indevidas. Para a acusação, seria um acerto de propinas entre a Odebrecht e o PT, em troca de contratos com a Petrobras. O ex-presidente do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, também é réu nessa ação. Em interrogatório na semana passada, Marcelo, que é delator da Lava Jato, disse que os recursos para a compra do terreno saíram de um saldo de propinas da Odebrecht com o PT e que Lula sabia dessa negociação. É óbvio que, para mim, que Lula era o amigo e pela comunicação que eu tinha com meu pai, ficou evidente também que Lula sabia da conta como um todo. Teve uma vez que eu falei um assunto com meu pai e que esse assunto depois chegou em mim através do Palocci, que disse que tinha falado com Lula. Então é óbvio que aquilo que eu falei com meu pai, ele falou com Lula. Apesar de o terreno ter sido comprado por 12.400.000 reais, a sede do Instituto Lula não foi construída lá. Eu não participei da visita que o Lula e a Marisa foram no terreno, mas por alguma razão eles desistiram do terreno. E aí foi que, a essa altura, já não acompanhava mais de perto. Para mim, desistiu, o problema deles. Segundo Marcelo Odebrecht, com a desistência, o valor voltou a ser creditado na conta corrente da empresa com o PT. Esses valores eram controlados em planilha chamada Italiano, referência a Antônio Palocci, ex-ministro nos governos Lula e Dilma. Palocci foi interrogado e admitiu que intermediava pagamentos de propina. O Marcelo nunca me chamou de italiano, mas eu acho que essa planilha, quando ele coloca italiano, diz respeito a mim, sim. Mas tem vários e-mails que ele fala de italiano e Itália que não diz respeito a mim. Eu sei que não diz respeito a mim. Pode dizer respeito a outras pessoas. Mas a planilha eu acredito que sim, porque boa parte do que é tratado nessa planilha são assuntos que eu tratei com ele. Palocci também disse que chegou a falar com Lula que estava preocupado com a forma como a compra do terreno estava sendo conduzida. Para ele, já havia muitos ilícitos com a Odebrecht. Eu até comentei com ele nesse dia, nosso ilícito com a Odebrecht já está monstruoso. Você entende que era isso, a criação do Instituto era para receber as doações prometidas, né? Eu falei para o presidente Lula, eu achei que era isso que você ia fazer. Agora, já começou comprando um terreno de uma forma completamente torta, o senhor não tem como pôr para dentro esse terreno. Acho que isso aí vai virar uma confusão, um dia nós vamos acabar num lugar como esse que nós estamos aqui. Em outra parte da acusação, o Ministério Público afirma que Lula recebeu um apartamento vizinho ao dele em São Bernardo do Campo, avaliado em R$504 mil. No papel, o dono é Glaucus da Costa Marques, também réu no processo. Ele é primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula. Mas as investigações apontam que a compra foi bancada pelo grupo Odebrecht.
as testemunhas, as provas existentes não confirmam a denúncia do Ministério Público. Ao contrário, mostram a inocência do ex-presidente Lula, mostram que ele jamais recebeu qualquer valor proveniente da Petrobras e mostram que o Instituto Lula não recebeu, jamais recebeu aquele imóvel e tampouco o ex-presidente Lula recebeu a propriedade de um apartamento em São Bernardo do Campo. Essa é a realidade do processo, essa é a realidade mostrada pelo depoimento de 98 testemunhas e que, eu repito, não pode ser alterada por declarações de pessoas que buscam fazer acordos de delação ou que já fizeram acordo de delação, que têm interesse não só no desfecho da ação, mas também na sua liberdade e no desbloqueio do seu patrimônio. O Instituto Lula declarou que nunca solicitou, recebeu ou teve a posse do terreno e que todas as doações ao Instituto foram legais e registradas. Mas, enquanto isso, a ponte para o futuro vai ficando muito difícil, né, para a base política do Temer. Essa indicação de um dos chefes da tropa de choque do Temer e de Cunha, né, levantou suspeitas que não faltam, né? Alexandre Garcia. Mas como é que pode? Mas vamos fazer uma CPI para investigar, né, uma corrupção de que vários políticos que participam da CPI são suspeitos, são acusados. Como é que fica essa história? É constrangedor, né, criar essa CPI para constranger adversários do governo, para tentar segurar a onda. Igualzinho, bom dia, Chico e Ana, igualzinho o que aconteceu há não muito tempo, né? Vocês lembram das CPIs da Petrobras no governo Dilma? Uma na Câmara, outra no Senado, outra mista, 1000 páginas de conclusões e nenhum indiciamento. Luzes, câmeras, mas ação que é bom nada, né? Lula, Dilma, PT, tudo evitando isso. Agora se vê de novo, né? Depois do que se viu na Petrobras, se viu na Lava Jato, né? Quais as razões que levavam a isso. CPIs têm servido para isso. Impõe-se a vontade do maior partido, que impõe presidente, que controla a agenda, e relator que redige as conclusões, depois vem o voto da maioria, pronto, resolve tudo, né? Mas depois quem resolve mesmo é a aplaudida Polícia Federal, o diligente Ministério Público e os corajosos juízes federais de primeira instância. Essa é a história recente. O presidente Temer sabe que depende dos votos dos deputados para se proteger com essa. Essa é sim uma cláusula de barreira. 308 votos em 513 para passar uma denúncia. Então, voltou da China e voltou a costurar com os políticos. Jânio Quadros, Collor, Dilma deram as costas para o Congresso e todos sabemos o destino que tiveram quando precisaram do apoio do Legislativo. Nessa luta política, nem entra o mérito das suspeitas, denúncias, acusações. É a forma de se contrapor a investigações, aos inquéritos, às denúncias. E o lamentável nisso tudo é que leva incertezas para a atividade econômica, produção, vendas, consumo, emprego, investimento, e deixa para trás a prioridade da necessária reforma da Previdência, enquanto se acumula mais um ano de gigantesco déficit. E ainda cria obstáculos, ou tenta criar, né, no combate a outro gigante, o da corrupção institucionalizada que permeia governo e partidos. Se ao menos aprendêssemos para não repetir, mas está aí a CPI da JBS, pronta para repetir aquelas outras da Petrobras. Ana e Chico? Repetir a pizza, né, Alexandre? Obrigada, viu? O lado bom é que todas estão sendo investigadas, né? Miriam, isso mostra exatamente que ninguém está sendo poupado nesse combate à corrupção e a gente vê que os sinais de recuperação da economia vão surgindo. Apesar disso, ou seja, a investigação não atrapalha a recuperação da economia. Pois é, o dia de hoje mesmo derruba qualquer argumento de que haja uma perseguição contra uma específica autoridade ou, como disse a nota do Palácio, que facínoras tenham roubado a verdade. Em Curitiba, o ex-presidente Lula chegou numa viagem de carro sem o avião do amigo da última vez para se sentar de novo em frente ao juiz Sérgio Moro. Vai responder sobre a denúncia de vantagens da Odebrecht ao Instituto Lula e o uso de um apartamento ao lado do seu. O ex-ministro Palocci reforçou a tese da acusação a Lula, com o depoimento dele na semana passada. Em Brasília, o presidente Temer
virou investigado novamente, por decisão, dessa vez, do ministro Luiz Roberto Barroso e não do ministro Edson Fachin. No STF, vai se decidir sobre o destino da delação de Joesley e o poder do procurador-geral Rodrigo Janot de apresentar nova denúncia contra Temer. O empresário Joesley Batista, que acusa o presidente, está preso. Agora, seu irmão também, hoje de manhã, foi preso. O ex-ministro dos governos Lula e Temer, Gedel Vieira Lima, está preso. O ex-procurador e ex-assessor direto de Janot, Marcelo Miller, está respondendo à justiça. O quadro mostra que não é perseguição a uma pessoa, um partido, um grupo político, mas sim as instituições funcionando no combate à corrupção. A nota do Planalto diz que o Estado Democrático de Direito existe para coibir a barbárie da punição sem prova. De fato, é uma barbárie, mas quem está sendo punido sem prova? Temer, que passou a ser novamente investigado? Seu acusador, Joesley Batista, que está preso? Seu hoje adversário político e ex-presidente Lula, que estará nessa quarta no banco dos réus? Seu ex-ministro Gedel Vieira Lima, que voltou para a prisão depois de encontrados 51 milhões de indícios em um apartamento em Salvador? É a corrupção que ameaça o Estado de Direito e não o seu combate. O ataque genérico de que há roubo da verdade pode recair sobre o próprio presidente, que tenta, com a CPI da JBS, seja controlada por seus aliados, como comentou Alexandre Garcia, para ser uma instância de reação contra quem o acusa? Isso é inaceitável. Enquanto isso, a economia continua, como disse Ana Paula Araújo, dando sinais diários de fim da longa recessão. O Banco Central avisou ontem que vai continuar derrubando juros. Pode chegar a dezembro com a menor taxa de juros da era do real. Essa melhora gradual não pode ser usada como argumento para se deixar de lado investigações contra o presidente. Se há dúvidas razoáveis sobre ele, isso tem que ser apurado. Como, aliás, contra os vários outros políticos que estão hoje às voltas com a justiça. Daqui a pouco começa a sobrar prova e faltar punição, né? Porque os 51 milhões de indícios, em algum momento, vão virar provas, né? É isso aí. De adversários do governo para tentar segurar a onda. Igualzinho, bom dia, Chico e Ana, igualzinho o que aconteceu há não muito tempo, né? Vocês lembram das CPIs da Petrobras no governo Dilma? Uma na Câmara, outra no Senado, outra mista, 1000 páginas de conclusões e nenhum indiciamento. Luzes, câmeras, mas ação que é bom nada, né? Lula, Dilma, PT, tudo evitando isso. Agora se vê de novo, né? Depois do que se viu na Petrobras, se viu na Lava Jato, né? Quais as razões que levavam a isso. CPIs têm servido para isso. Impõe-se a vontade do maior partido, que impõe presidente, que controla a agenda, e relator que redige as conclusões, depois vem o voto da maioria, pronto, resolve tudo, né? Mas depois quem resolve mesmo é a aplaudida Polícia Federal, o diligente Ministério Público e os corajosos juízes federais de primeira instância. Essa é a história recente. O presidente Temer sabe que depende dos votos dos deputados para se proteger com essa. Essa é sim uma cláusula de barreira. 308 votos em 513 para passar uma denúncia. Então, voltou da China e voltou a costurar com os políticos. Jânio Quadros, Collor, Dilma deram as costas para o Congresso e todos sabemos o destino que tiveram quando precisaram do apoio do Legislativo. Nessa luta política, nem entra o mérito das suspeitas, denúncias, acusações. É a forma de se contrapor a investigações, aos inquéritos, às denúncias. E o lamentável nisso tudo é que leva incertezas para a atividade econômica. Produção, vendas, consumo, emprego, investimento, e deixa para trás a prioridade da necessária reforma da Previdência, enquanto se acumula mais um ano de gigantesco déficit. E ainda cria obstáculos, ou tenta criar, né, no combate a outro gigante, o da corrupção institucionalizada que permeia governo e partidos. Se ao menos aprendêssemos para não repetir, mas está aí a CPI da JBS, pronta para repetir aquelas outras da Petrobras. Ana e Chico?
Repetir a pizza, né, Alexandre? Obrigada, viu? O lado bom é que todas estão sendo investigadas, né? Miriam, isso mostra exatamente que ninguém está sendo poupado nesse combate à corrupção e a gente vê que os sinais de recuperação da economia vão surgindo. Apesar disso, ou seja, a investigação não atrapalha a recuperação da economia. Pois é, o dia de hoje mesmo derruba qualquer argumento de que haja uma perseguição contra uma específica autoridade ou, como disse a nota do Palácio, que fascínoras tenham roubado a verdade. Em Curitiba, o ex-presidente Lula chegou numa viagem de carro. Segurar a onda. Igualzinho, bom dia, Chico e Ana, igualzinho o que aconteceu há não muito tempo, né? Vocês lembram das CPIs da Petrobras no governo Dilma? Uma na Câmara, outra no Senado, outra mista, 1000 páginas de conclusões e nenhum indiciamento. Luzes, câmeras, mas ação que é bom nada, né? Lula, Dilma, PT, tudo evitando isso. Agora se vê de novo, né? Depois do que se viu na Petrobras, se viu na Lava Jato, né? Quais as razões que levavam a isso. CPIs têm servido para isso. Impõe-se a vontade do maior partido, que impõe presidente, que controla a agenda, e relator que redige as conclusões, depois vem o voto da maioria, pronto, resolve tudo, né? Mas depois quem resolve mesmo é a aplaudida Polícia Federal, o diligente Ministério Público e os corajosos juízes federais de primeira instância. Essa é a história recente. O presidente Temer sabe que depende dos votos dos deputados para se proteger com essa. Essa é sim uma cláusula de barreira. 308 votos em 513 para passar uma denúncia. Então, voltou da China e voltou a costurar com os políticos. Jânio Quadros, Collor, Dilma deram as costas para o Congresso e todos sabemos o destino que tiveram quando precisaram do apoio do Legislativo. Nessa luta política, nem entra o mérito das suspeitas, denúncias, acusações. É a forma de se contrapor a investigações, aos inquéritos, às denúncias. E o lamentável nisso tudo é que leva incertezas para a atividade econômica, produção, vendas, consumo, emprego, investimento, e deixa para trás a prioridade da necessária reforma da Previdência, enquanto se acumula mais um ano de gigantesco déficit. E ainda cria obstáculos, ou tenta criar, né, no combate a outro gigante, o da corrupção institucionalizada que permeia governo e partidos. Se ao menos aprendêssemos para não repetir, mas está aí a CPI da JBS, pronta para repetir aquelas outras da Petrobras. Ana e Chico? Repetir a pizza, né, Alexandre? Obrigada, viu? O lado bom é que todas estão sendo investigadas, né? Miriam, isso mostra exatamente que ninguém está sendo poupado nesse combate à corrupção e a gente vê que os sinais de recuperação da economia vão surgindo. Apesar disso, ou seja, a investigação não atrapalha a recuperação da economia. Pois é, o dia de hoje mesmo derruba qualquer argumento de que haja uma perseguição contra uma específica autoridade ou, como disse a nota do Palácio, que fascínoras tenham roubado a verdade. Em Curitiba, o ex-presidente Lula chegou numa viagem de carro sem o avião do amigo. Luta política, nem entra o mérito das suspeitas, denúncias, acusações. É a forma de se contrapor a investigações, aos inquéritos, às denúncias. E o lamentável nisso tudo é que leva incertezas para a atividade econômica, produção, vendas, consumo, emprego, investimento, e deixa para trás a prioridade da necessária reforma da Previdência, enquanto se acumula mais um ano de gigantesco déficit. E ainda cria obstáculos, ou tenta criar, né, no combate a outro gigante, o da corrupção institucionalizada que permeia governo e partidos. Se ao menos aprendêssemos para não repetir, mas está aí a CPI da JBS, pronta para repetir aquelas outras da Petrobras. Ana e Chico? Repetir a pizza, né, Alexandre? Obrigada, viu? O lado bom é que todas estão sendo investigadas, né? Miriam, isso mostra exatamente que ninguém está sendo poupado nesse combate à corrupção e a gente vê que os sinais de recuperação da economia vão surgindo. Apesar disso, ou seja, a investigação não atrapalha a recuperação da economia.
Pois é, o dia de hoje mesmo derruba qualquer argumento de que haja uma perseguição contra uma específica autoridade ou, como disse a nota do Palácio, que facínoras tenham roubado a verdade. Em Curitiba, o ex-presidente Lula chegou numa viagem de carro sem o avião do amigo da última vez para se sentar de novo em frente ao juiz Sérgio Moro. Vai responder sobre a denúncia de vantagens da Odebrecht ao Instituto Lula e o uso de um apartamento ao lado do seu. O ex-ministro Palocci reforçou a tese da acusação a Lula, com o depoimento dele na semana passada. Em Brasília, o presidente Temer virou investigado novamente, por decisão, dessa vez, do ministro Luiz Roberto Barroso e não do ministro Edson Fachin. No STF, vai se decidir sobre o destino da delação de Joesley e o poder do procurador-geral Rodrigo Janot de apresentar nova denúncia contra Temer. O empresário Joesley Batista, que acusa o presidente, está preso. Agora, seu irmão também, hoje de manhã, foi preso. O ex-ministro dos governos Lula e Temer, Gedel Vieira Lima, está preso. O ex-procurador e ex-assessor direto de Janot, Marcelo Miller, está respondendo à justiça. O quadro mostra que não é perseguição a uma pessoa, um partido, um grupo político, mas sim as instituições funcionando no combate à corrupção. A nota do Planalto diz que o Estado Democrático de Direito existe para coibir a barbárie da punição sem prova. De fato, é uma barbárie, mas quem está sendo punido sem prova? Temer, que passou a ser novamente investigado? Seu acusador, Joesley Batista, que está preso? Seu hoje adversário político e ex-presidente Lula, que estará nessa quarta no banco dos réus? Seu ex-ministro Gedel Vieira Lima, que voltou para a prisão depois... Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo.